Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? Em mais um vídeo vamos trazer a segunda parte de como ser a mulher calma em meio às tempestades. No vídeo anterior, se você não assistiu, assista, que vamos dar continuidade aqui, amém? A gente vamos falar sobre 4 mulheres. No primeiro vídeo a gente falou sobre 2, vocês lembram qual foram as 2 e qual foram a sabedoria delas? A primeira, Ana, silêncio. A segunda, Abigail, atitude. E vamos para a terceira mulher que se encontra lá. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 9. Vamos falar da mulher sunamita. E diz o seguinte na palavra do Senhor. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Aqui ela foi falar com o esposo dela. Ela observava o profeta passar e ela colocou o desejo no coração dela. Acredito que o Senhor colocou o desejo no coração dela de fazer um quarto para o profeta, porque ele não tinha onde ficar. E aí, o que ela fala aqui? Antes de falar com o marido, se a gente prestar atenção, ela disse que observando que este passa, eis que tenho observado, quer dizer, não era a primeira vez que ela olhava para ele. Não, ela já vinha observando há um tempo para ter a certeza quando vim falar com o esposo dela. Porque nem sempre aquilo que o meu coração deseja é o que o coração do meu marido deseja. Por isso que a gente tem, quando a gente tem um desejo no nosso coração, quando a gente for falar com o esposo ou com a esposa ou com alguém para ajudar ali naquilo ali, ou tem que ter alguém que tem que ter o consentimento daquela outra pessoa, a gente tem que ir com a plena certeza. Não chegar lá e dizer, hoje eu vi aquele homem passando e quero fazer um quarto. Não, ela observou, ela teve a certeza de que realmente aquele homem era um profeta, um homem de Deus, que ela tinha observado já e tinha certeza do que ela estava falando. Porque a sunamita foi cuidadosa antes de falar, porque a visão dela não era igual do seu marido. Por isso, ter cuidado antes de falar. Não fale logo de cara. Dependendo da situação, tem coisas que a gente tem que analisar, ter um certo cuidado, observar, para poder vir falar com a outra pessoa. Não vir logo de vez e falar ali na mesma hora, não. Tem coisas que é preciso observar, é preciso você ter calma, cautela, glória a Deus, quase não sai, para que as coisas aconteçam da forma. E aí, como ela observou, tinha certeza do que ela estava falando, e a certeza que ela tinha no coração dela, e do jeito que ela falou com o marido dela, convenceu a ele a fazer o quarto, e foi feito o quarto. Por quê? Porque ela teve a sabedoria de observar e de falar com o esposo dela com a certeza, com propriedade do que ela estava falando. Não era uma coisa ali de momento, não. Ali era algo, ela quis dizer assim a ele, olha, já vem um tempo que eu tenho esse desejo no meu coração e que eu quero fazer um quarto para o profeta e eu tenho observado ele, como ela disse, todos os dias eu tenho, olha, botado o olho, tenho observado, tenho escutado, tenho ido ali ao redor, com minhas palavras falando, sabe? Ela explicando a ele qual era a visão dela. Porque muitas das vezes a gente quer algo e tem que falar com a outra pessoa, porque tem que ter o consentimento. Quando a gente somos casados, um ou outro tem que concordar, tem que haver essa conversa, tanto da parte do homem como da parte da mulher. E ela perceber ali, pronto, eu tô olhando, eu tô tendo essa visão, mas será que meu marido tá tendo? E se ele não tiver, eu tenho que ter cuidado no que eu vou falar, para que ele consiga enxergar o que eu enxergo, porque os meus olhos não é os olhos do meu marido, ou você que é homem, não é os olhos da sua esposa. Às vezes seus olhos estão voltados para algo e o dele para outro lado. Ou se você é homem, os seus olhos estão olhando para um lado e o dela para outro. Então, para que esse olhar se encontre,
Vocês têm que haver uma conversa, uma explicação, uma certeza do que você vai falar. Então, por isso que é bom a gente ter a sabedoria, o discernimento de antes de vir falar qualquer coisa. E ela ia colocar dentro da casa dela um homem, um profeta. E ela tinha que ter essa sabedoria de estar observando, porque não é qualquer um que a gente pode colocar dentro da nossa casa. A nossa casa é o nosso lar. É algo de intimidade, então não é qualquer um que tem que estar dentro da sua casa dormindo. Por isso que tem que ter um cuidado em tudo, em cuidar até quem entra dentro da nossa casa, amém? E vamos para a quarta mulher, que se encontra lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. A quarta mulher sábia. Vamos ler aqui o que diz a palavra do Senhor. Esther, capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei. Ainda que não é segundo a lei, e se perecendo, pereço. Aqui Esther pediu para que o povo se preparasse e que ela também iria se preparar para ter com o rei. Havia colocado uma lei para matar todo o povo que Esther, os judeus, e a Esther era judia, só que o rei não sabia ainda. E houve uma lei, um decreto para que aquilo ali acontecesse, para que o povo fosse exterminado, e ela também, consequentemente, iria também. E ali tinha sido um decreto do rei, o rei não poderia revogar com a palavra dele. E ela teria que ter estratégia para vir falar com o rei, um assunto muito delicado. Ela era rainha, mas mesmo ela sendo rainha, ela não tinha o direito de chegar lá dando chilique. Ela não tinha o direito de fazer uma bagunça, dizer, olha, eu sou também judia e você tá fazendo isso, você vai me matar também, sou sua esposa. Não, a sabedoria de Esther foi a preparação. Esther conseguiu conter seus sentimentos e teve calma e agiu no momento certo. Sabe o quanto muitas vezes a gente tem que se preparar para ter uma conversa, para ir de encontro com o outro? Porque aquilo mexeu com ela, eu tenho certeza. Era o povo dela e afinal ela também estava no meio. E para ir de encontro com o rei não era de qualquer jeito. Tinha que se preparar, porque ela não foi chamada para a presença do rei. E ela estava indo. Mesmo assim. E o que ela disse? Ela se preparou, ela jejuou, colocou o povo para jejuar. E eu creio que conforme o tempo ela foi jejuando, o Senhor foi dando orientação a ela do que fazer, de como se comportar. E ela teve a sabedoria, o Senhor a deu para fazer banquetes e para falar no momento certo, porque não é todo momento que a gente tem que falar. Tem coisas que a gente tem que esperar o momento certo. Tem coisas que a gente temos que se preparar em oração, em jejum, pedindo discernimento ao Senhor para falar com o outro. Tem coisas que é complicada, delicada. E se a gente parasse toda a vida que fosse ter com o outro, quem é casado, seja homem ou mulher que esteja me escutando, se a gente orasse, se a gente se preparasse, se a gente se acalmasse, muitas das nossas confusões não teriam. Por quê? Porque a gente estaria calmo, estaria preparado para aquela situação. Porque quando vamos resolver algo com os nervos quentes, não é bom. Falamos coisas que não é para falar. Se colocamos em posição que não é para se colocar. Tem hora que a gente acende a fogueira para que tudo pegue fogo. Tem hora que eu e você, em vez de apagar, acendemos a fogueira.
Mas Deus hoje nos chama para derramar a unção dessas mulheres em nossas vidas. Eu creio assim, eu recebo e você recebe. Eu creio que você está recebendo a unção de Ana de silenciar no tempo certo. Eu creio que você está recebendo a unção da Abigail de tomar atitudes. Tem momentos que a gente não fala, não, a gente toma atitudes. Eu creio que você está recebendo a unção da mulher sunamita de ser observadora antes de falar. Eu creio que você está recebendo a unção de Esther se preparar para momentos que tem que se preparar antes de falar. Eu creio que você está recebendo a unção dessas mulheres. E se você for homem, você também está recebendo a sabedoria, o silêncio, a observação, a preparação, a atitude. Olhe, tem coisas em nossa vida que não vai para frente porque eu e você não tomamos atitude. Falamos muito e não tomamos atitude. Você concorda? Você já parou para pensar que tem coisas que você falou tanto, mas que você poderia tomar atitude? Tem coisas que a gente fala, mas tem coisas que a gente fala e toma atitude, e tem coisas que a gente não fala, somente toma atitude. Tomar atitude de mudar. Quantas vezes a gente quer que o outro mude e a gente não muda? A gente quer que o outro faça e a gente não faz. A gente sempre está enxergando o defeito do outro. Não é verdade? A gente sempre olha que o outro está errado, mas nunca vê e observa que a gente também é errado. Pra gente, a gente sempre é certo e sempre quer estar certo. Mas não é assim que as coisas funcionam. Tem hora que é melhor ter paz do que razão. Tem hora que as nossas atitudes vão mudar. E não ache que é do dia para a noite não, porque é um processo. Quando você começar a ter as suas mudanças, seu marido vai se assustar ou sua mulher. Mas aí você vai dizer, eu tô fazendo isso há uma semana, 2 semanas e nada tá acontecendo. Eu mudei minhas atitudes, eu mudei meu jeito de falar, eu fiquei mais em silêncio, eu mudei minha forma de brigar, eu mudei tanta coisa e minha mulher, o meu marido continua o mesmo. Mas aí eu venho lhe dizer, continue fazendo e você vai ver o resultado. Porque o resultado você constrói aos poucos. É aos poucos, é um passo de cada vez. A gente não consegue as coisas de uma vez por todas. A mudança é algo constante, é todos os dias. Você tem que acordar disposto a mudar, disposto a ser alguém melhor. Mas não é só acordar e falar, não, tem que ter atitudes. Quantas vezes você acordou dizendo, hoje eu vou acordar cedo, vou ler a Bíblia, vou orar antes de tudo. E aí você acorda em cima da hora, não lê a Bíblia, muito menos ora e diz, mais tarde vou fazer isso. E quando chega de noite tá cansado e diz, eu tô tão cansado. E deita e vai dormir. E não muda, porque ninguém vai tomar essa atitude por você. Você entende o que eu quero lhe dizer? Que essas atitudes só você pode tomar. É como você diz, eu queria tanto que a minha mulher ou meu marido mudasse, que ele fizesse isso ou fizesse aquilo. Primeiro você vai olhar para você e vai ver o que é que você pode mudar para que o outro mude. E quando você assim mudar e o outro não mudar, aí chega a parte de Deus, que Deus é quem vai lá e toca e muda. É a oração e as nossas atitudes. Não adianta você só orar e pedir para Deus mudar sua mulher ou seu marido se você não tomou a sua atitude ainda. Faça a sua parte que Deus faz a dele. Você ora pedindo ao Senhor para lhe ajudar a se consertar. E coloca a tua mulher ou teu marido nas mãos do Senhor. O Senhor tá aqui, o Senhor sabe o que é preciso. Porque muitas vezes a gente faz aquela oração, olha Senhor, conserta isso, ele é assim, ele é assado. Tem que consertar aqui, tem que consertar ali. E o Senhor sabe aonde tem que pegar. Não é eu e você que temos que ensinar o Senhor. Tem hora que você vai pedir para Deus consertar algo no seu marido ou na sua esposa, mas que na verdade não é o outro que tem que se consertar, é eu e você. Sabe por quê? Hoje tudo tá do jeito que tá.
Porque a gente parou de olhar para si mesmo. Parou de querer se consertar e querer consertar o outro demais. Parou de olhar para a nossa própria vida e tá olhando para a vida do outro demais. Por que será que você tá vendo o outro andar e você tá parado? Porque o outro tá se movimentando, tá tomando atitudes. E você tá apenas olhando e falando. Em vez de estar olhando, se levante, toma atitude e comece a mudar o cenário da tua vida. Ah, minha mulher, o meu esposo não me dá atenção. Peça ao Senhor sabedoria, para que o Senhor lhe dê sabedoria, para que você consiga fazer com que o outro venha olhar para você. Mas é nas atitudes certas. Chamar a atenção da forma errada não vai fazer do jeito que, não vai ser do jeito que você quer. Vai ter confusão e não é isso que você quer. Você quer a atenção, o amor. Então, para ter isso, tem que ter a tomar a atitude certa. E como, Heloísa, ter tudo isso, ter toda essa sabedoria, tem hora que o sangue ferve mesmo, que eu sou ser humano, eu sei. Ferve mesmo, tem hora que a gente toma, descontrola. Ninguém é perfeito 24 horas. Mas sabe o que eu lhe digo? Todos os dias tente. E se você disser, Heloísa, eu me explodi sem ter, não era para me ter explodido. Reconheça. E nem por isso que você se explodiu, você vai parar de tentar. Não, continue tentando. A gente não somos perfeitos. Entenda, nós seres humanos não somos perfeitos. Somente quem é perfeito é Deus. Mas sabe o que Deus fala no meu coração e ao teu? É tentando todos os dias ser algo melhor, ter vida melhor, ter cada dia mais um casamento melhor, amizades melhor, criar o filho melhor, é todos os dias tentando. Não é de primeira que você vai acertar. Eu assisti um filme que o homem, todos os dias que ele errasse, ele morreria e teria que viver aquele dia novamente. E ele errou por muitas vezes. E todos os dias ele tentava acertar. E sabe o que eu quero lhe dizer? Se você errar, se levante e comece a tentar de novo. Se você tomou uma atitude que não era para tomar, levante e queira consertar se tiver como. Se não tiver, peça sabedoria ao Senhor. O Senhor é contigo. Na base de tudo isso que eu te falei, tem que ter Deus. Tem que ter a oração, tem que ter a palavra do Senhor. Porque Ele que nos conduz, Ele nos conhece melhor do que ninguém, Ele nos conhece melhor do que eu mesmo. Então Ele vai ver capacidades em mim que eu jamais vejo. Mas Ele diz, ei filho, eu vejo, se levante, eu lhe formei, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Você que está aí me escutando, você é escolhido do Senhor, você está aqui na terra com um propósito. E se você não sabe qual é o seu propósito, Deus vai fazer com que você encontre. Comece a orar. Comece a orar e pedir ao Senhor para que você encontre o teu propósito. Porque o Senhor não lhe colocou aqui à toa. Ele lhe colocou aqui com um propósito. Você é precioso, você é importante. Então nunca esqueça disso. Você é importante, você é precioso. E Deus tem coisas para a tua vida aqui. E tem horas que a gente se perde e parece que nunca vai se encontrar. É porque quando a gente está buscando em nós mesmos, mas quando a gente começa a buscar na fonte certa, no lugar certo, aí tudo que estava perdido começa a tomar forma, você começa a achar os passos que era para ser tomado, você começa a achar o caminho certo. O tempo de você estar perdido no meio do deserto se foi. Esse tempo é um tempo novo que Deus vai entregar nas suas mãos, para que você comece a tomar a posição certa, os passos certos, o caminho certo. Cabe a você querer ficar perdido, vagando, sem saber para onde ir, que rumo tomar, o que vai acontecer, ou segurar na mão do Senhor e seguir naquilo que Ele tem propósito para a tua vida e seguir nos caminhos a qual o Senhor já tem preparado para ti. Quantas vezes você olhou para o outro e diz, o outro já tem
já tem direção, já tem tudo um rumo promado e o meu tá tudo vagando, tudo voando. Eu não sei nem para que rumo vou tomar. E você quer ter como o outro teve? Começa a tomar atitude, deixa de estar olhando para a vida dele. Começa a buscar o seu caminho. E não queira tomar o caminho do outro, porque o caminho do outro não é seu. Deus teve para ele, tem para você também. Deus tem algo para cada um de nós. Não toma o que é do outro. Não lhe cabe, não cabe a mim. O que é meu e o que é seu é seu. Amém? Fique com essa palavra, que Deus te abençoe, o vídeo já está bem cumprido. Espero que Deus tenha falado com você, porque Ele falou muito ao meu coração. Tchau.